Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um episódio nosso do Muito Além do Shape podcast. Eu sou Eduardo Taus, sou médico, cirurgião bariátrico. Hoje eu estou sem meu parceiro Michael Vinícius aqui e vou conduzir os trabalhos com as meninas. Esse é o nosso espaço que a gente criou para falar de saúde, qualidade de vida de uma forma leve, descontraída e sem enrolação. Eu estou muito feliz, hoje é um dia especial. Duas grandes mulheres, duas grandes amigas, duas grandes mães, né? Que amanhã é dia das mães. Ai, verdade. Então já parabéns adiantado para vocês duas. Eu admiro muito vocês e é um prazer recebê-las. Eu estou com a Débora Guimarães, uma grande empresária aqui do ramo de beleza de Santa Maria, região, talvez a maior. E a Day Marqueto, uma nutri maravilhosa aí que a gente tem a honra na nossa cidade de contar com ela. Gurias, sejam bem-vindas. Obrigada, Eduardo, pelo convite. É um privilégio, né, estar aqui com vocês, contigo, meu médico, né, com a Day, minha Nutri, para este bate-papo aí, que eu tenho certeza que vai ser extremamente produtivo. Eu também, eu amei quando tu mandou o convite e eu escutei o áudio e pensei, nossa, adorei! Comecei a acompanhar vocês, né, e ver os conteúdos e achei sensacional esse muito além do shape que vocês estão trazendo para Santa Maria, né? E para todo mundo que quiser assistir com conteúdo assim, de super qualidade. Obrigado. E é um prazer estar aqui. Obrigado, Cris. Vamos conversar. Como a gente estava conversando nos bastidores do projeto, é isso aí. A gente não tem pauta, a gente vai deixar fluir e conversar, né? O nome, ele veio, até a Day tu comentou, do Muito Além do Shape, porque nós queríamos um nome assim que fosse para todo mundo, para o ser humano normal, né? Uhum. Que é 99% das pessoas, né? Que vocês muito além do shape, só pensando na estética, só pensando no meu corpo, só pensando em alguma coisa específica. A gente sabe que nem todo mundo é atleta, nem todo mundo está trabalhando em alta performance. E a ideia é conversar com todo mundo que nos assiste para trazer ideias, dicas e principalmente inspiração, né? De a pessoa às vezes está nos assistindo ali, está passando por uma questão de saúde, desmotivada e tal, e a gente está falando muito além do shape dela, a gente está falando de outras coisas. E acho que é bem isso, legais, né? Trazer esse conteúdo de uma forma, e até mesmo através dos convidados, cada um tem uma rotina diferente, né? De repente, para ti que é nutri, tu vai ter uma rotina mais regrada, mas, num geral, na população, como tu falou, 99%, no normal, tu não é atleta, tu não tá com o corpo mais lindo da face da terra, mas tu tem uma rotina ali que, às vezes, tu não consegue se organizar, te impede de fazer algo diferente, ou tu não despertou para aquela situação ali, né? Então, acho que dessa forma fica muito interessante, muito significativo também para quem assiste, né? Exatamente, essa é a ideia, né? Então, quando a gente pensou no projeto, né? O próprio Michael e eu, assim, a ideia é essa, é falar com o público que está vivendo a vida real ali, né? E sem romantizações, você até falou, né? Achei interessante, Débora, o despertar para isso, né? Porque às vezes muita gente está nessa, né? Até a gente vinha falando e nós vamos conversar muito sobre isso, a tua história pessoal, né? Sim. Eu queria começar contigo, assim, de como tu, como empresária hoje, do ramo da moda, da beleza, da mulherada aí de Santa Maria, região central do estado, como é que tu enxerga, assim, a questão do autocuidado na tua saúde e isso refletindo no teu negócio, né? Tu acha que isso tem uma relação, não tem nada a ver, tem tudo a ver? Nos conta um pouquinho, assim. Eu acredito que realmente tenha tudo a ver, né? Eu, digamos, no meu dia a dia, na minha rotina atual, depois desse despertar, eu tento trazer para minha vida, assim, já uma alimentação, obviamente, muito melhor, muito mais, né, saudável, nem se compara a anos atrás, atividade física. E aí tem a questão do meu negócio do autocuidado, né? Porque na semana de uma mulher que tem milhões, né, de coisas para resolver no dia a dia, filho, família, empresas, enfim, cada um no seu negócio, na sua rotina do dia a dia, ela tem os seus desafios, né? Às vezes um familiar doente, é uma série de coisas que envolve a vida de cada um, né? Tu parar, né? Na semana, tu parar 1 hora para fazer um serviço de manicure.
Eu sempre me lembro quando a gente conversava, muitos anos atrás, tu me dizia, né, que aquele momento aí da mulher, às vezes é um momento da semana dela. Da semana, é o único. Aquela hora dela que ela tá ali fazendo a mão, que ela esqueceu os problemas dela, que ela tá ali conversando com as... Não, gente, é muito engraçado, porque para muitas mulheres, o ir fazer a unha é uma sessão de terapia. É isso. É um cuidado muito intenso Então, para elas. Para nós, né? Então, assim, se nós raciocinarmos um pouquinho, então, por exemplo, vamos falar na minha rotina. Hoje, para mim, a atividade física é inegociável. A Dai sabe disso. Então, faço 5 vezes por semana. E se não deu de manhã cedo... Que orgulho. Eu vou... Às vezes chamo, né? Dai, tu não vem? Vamos recuperar num domingo. Dai, tu não vem pra academia. A Dai é minha vizinha, né? Sim. Então, tem isso. Então, por exemplo, eu tento dormir bem, né? Fazer atividade física, me alimentar melhor, mas eu tenho que, durante a semana, ter esse tempo. E quando eu sento com as manicures, eu me vejo na situação das clientes. Porque ali eu sou cliente, eu tô fazendo a minha mão, aquele tempo é meu. Tu tá sendo cuidada, Eu tô sendo cuidada, eu tô falando de coisas aleatórias, eu não tô resolvendo um pedido que não chegou, uma mercadoria que atrasou. E o mundo hoje, ele é ansiogênico total, né? A gente vive numa era que só da gente ter um celularzinho no bolso, tu já tá fadado à ansiedade, né? Então é uma correria, um atropelo, porque a informação ela tá ali no teu bolso, te consumindo e te pedindo aquele tempo. Então, o autocuidado, né, o deixar ser cuidado é difícil para o ser humano hoje, no mundo atual, né? A gente tem uma dificuldade de deixar ser cuidado, não sei. É isso. Eu acho que hoje em dia a gente está num mundo com tanta desconexão que já é difícil a gente se autocuidar. Imagina, então, deixar ser cuidado, né? Exato, e antigamente não tinha tanta coisa para te preocupar, porque até tu não sabia o que a outra pessoa estava fazendo, né? Tu não tinha uma informação de, o que o fulano tá fazendo ali, né? Tu vivia mais ligado a você, né? Sim. Hoje a gente se desconectou realmente, então a gente tem que trazer isso de volta, essa ideia do profissional de saúde atual, né? Conectar o paciente novamente com ele mesmo, né? A deixar ser cuidado, a ter um tempo de qualidade dele com ele mesmo, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Parece romântico, né? Mas é uma coisa que é importante. Né? Dentro do que tu está falando, né? Dessa questão do profissional da saúde fazer isso, quero dizer que tu faz isso muito bem, né? Porque desde o nosso primeiro contato, anos atrás, né? Quando eu tive uma dificuldade muito grande em aceitar que eu tinha que fazer bariátrica. Então, para quem está assistindo, né? Eu fiz a cirurgia. Revelações. Eu fiz a cirurgia e eu tive uma dificuldade de aceitar. Eu não passei uma vida inteira sofrendo com a balança. Eu fui magra muito tempo. Na pandemia que eu engordei bastante. O processo da pandemia como empresa, ele me judiou muito. Ele foi desafiador. Eu saí dele, eu sobrevivi a ele, né? Mas saí obesa. Então, eu tive essa dificuldade. E o Eduardo, ele conseguiu, com maestria, me trazer para uma realidade, numa conexão muito grande. Não, agora tu precisa parar, tu precisa rever isso. Porque eu lutei contra, né, Eduardo? Eu decidi acho que na terceira consulta, assim. Porque o processo, assim, para mim, de compreender, de parar... Era super difícil, né? Era difícil. Eu me lembro que tu falava, mas como é que eu vou gravar? Mas como é que eu vou dar bom dia para as clientes? Eu falei, mas tu vai, mas calma, agora é hora de você olhar para você mesmo. Esse olhar que o Eduardo tem, eu acho que é fundamental, né? Fundamental, Que é um olhar integrativo, que tu a considera emoção, o todo. E quando as pessoas olham o cirurgião, nós vimos falando do Augusto, né? Teu filho que deseja ser cirurgião, está se formando daqui a pouco e quer ser cirurgião. Isso não é muito ligado ao personagem cirurgião, porque o cirurgião é um ogro que está lá operando as pessoas e abrindo as pessoas. E a gente tenta integrar isso, né? Ser um médico mais humano, mais integrativo e ter esse olhar é muito importante. Eu acho que isso ajuda muito a relação do médico-paciente. Né? Eu te digo assim, não só ajuda, ele muda a vida, né? Porque daí fiz a cirurgia, decidi, aceitei... E eu mudei a minha vida, assim, num 360 graus. E essa era a grande pergunta que eu tinha para ti até
da gente falar, tu acha que essa mudança pessoal tua mudou o teu negócio? Sim. Tu já parou para analisar isso assim e olhar, o meu negócio é um antes e depois do quando eu era uma Débora e agora sou outra? Com certeza. Vamos falar indisposição, alegria, autoestima, né? Gente, eu trabalho com moda, com beleza. Eu não tinha dificuldade de me vestir, eu sempre me vesti bem. E eu nunca fui uma pessoa que teve problema de autoestima. Não tinha, entendeu? Eu sempre me relacionei muito bem, saía, não deixava de sair. Eu não tinha dificuldade de me vestir, porque hoje, por exemplo, na loja eu trabalho do XP até o 50. Eu tenho numeração 50 na loja para vender. Então, eu não tinha essa dificuldade, né? Mas a mudança, né, de tu se sentir, né, mais bonito, mais leve, mais disposto. Eu em São Paulo hoje, meu Deus do céu, né, eu passo o dia a 1000, eu cansava, entendeu? Não é que eu não fazia, eu fazia, mas eu cansava, porque eu estava gorda. Eu estava acima do peso, muito acima do peso. E aí já não tinha uma rotina tão regrada de alimentação, atividade física, né? Eu fazia, mas não como eu faço hoje, entendeu? Hoje não era um hábito, né? Não era um hábito, hoje é um hábito. E o hábito de autocuidado, né? Traduz-se aí para o pessoal que está nos assistindo se alimentar bem, se exercitar, dormir bem, ter um tempo de qualidade de descanso, ele é um hábito, né? Porque isso, quando é vício, é um hábito ruim, né? Quando é um hábito, a gente chama de um hábito bom. Sabe que os dois interferem nos mesmos lugares do sistema nervoso central, né? Um para a saúde boa, outro para coisas ruins. Ele talvez nos grandes empresários, nos grandes pessoas de sucesso, eles estão lá. Se você for se inspirar em pessoas assim, referências do nosso país, do nosso planeta aí, que deram certo em qualquer área de negócio, a grande maioria deles tem isso como inegociável. Acho que a palavra é maravilhosa, né, Dai? Que é inegociavelmente eu vou me alimentar bem. Eu achei essa palavra fantástica. É inegociável. Boa, né? E tu sabe que tem tudo a ver, né? Muito além do shape. É muito além do shape. Que muito além de tu ter emagrecido, olha tudo que tu ganhou, né? Na tua saúde. Então, isso é algo que não tem preço. E é interessante, né? E vale a pena, todo o processo vale a pena. Vale. Todo o processo vale a pena. Vale, até porque também arrastei várias amigas, né? Várias amigas que estavam na mesma situação. Inspira, né? Tu inspira sem perceber, né? Tu inspira sem perceber. Eu digo assim, num negócio, antes eu aprendi só estudando e vivendo, e antes do cliente, né? O paciente, seja lá quem for, comprar o teu serviço, ele compra você, né? Então, você tá bem, já é meio caminho andado, né? Se eu chegar lá na nutricionista e a nutricionista ela não tá bem, eu chego lá no cirurgião... O atendimento vai ser péssimo, né? Ele não tá bem, né? Ele tá acima do peso, ele tá me dizendo que eu tenho que... Aquilo não conecta, às vezes, pro paciente. E tu trabalhar com moda, beleza, mulheres, faz todo sentido. Mulheres, Então, hoje é bem esse conjunto, né, Dai? A gente viveu uma experiência não faz muito tempo, Eu, por exemplo, eu era convidada para todos os eventos da vida, sempre fui, e aí eu bebi em todos. Hoje eu não bebo durante a semana, raramente, tem que ser muito especial para mim tomar um drink. Fico orgulhoso. E aí, quando a gente toma, né, Dai? A gente bebe um pouquinho para mais, meu Deus, o efeito. E aí tu consegue entender, gente, cara, isso aqui não é bom. A gente consegue ver o quanto nos prejudica, né? Sabe que isso que tu falou é muito legal, e eu pensei agora uma coisa que eu sempre comento com a mulherada, assim, que quando tu tá num processo de mudança de hábito, ele não é fácil, e tu tem que ter muita paciência nesse processo. E tu tem que entender que tu vai ter altos e baixos, né? Que tu vai cair. Mas é aquela história, tipo, como é que uma criancinha começa a caminhar, né? Aí a criança cai uma vez, cai 2 vezes, cai 3 vezes. Tu vai olhar pra criança e vai dizer, não, isso não é pra ti. Caminhar não é pra ti. Não, né? Então, é o mesmo processo. Exato. Quando a gente tá nesse... querendo mudar, né? Rotinas, hábitos. E aí, quando a gente experimenta uma nova rotina, e a gente tem o tempo de experimentar essa nova rotina, a gente consegue ter a autopercepção, assim, de entender os benefícios. Ui! Olha eu, né? Eu sou essas assim, ó. Eu sou dessa. Admiro que eu não fiz isso ainda.
E daí tu tem essa autopercepção de conseguir sentir os benefícios que esse hábito tá trazendo para ti. Quando tu pode até sair, né, desse. Pode até ter os momentos ali, tipo, que não vai pra academia, né, bebeu. Mas tu sempre vai voltar pro bom hábito, porque eu sempre digo assim, tu tem que te conectar com aquela sensação do que aquele hábito trouxe para ti. Então, por exemplo, beber, ficar sem álcool. A gente acorda muito melhor, a gente fica muito mais feliz, a gente não inflama. Pele, apetite. Olhar, tudo. Isso é uma coisa, às vezes, assim, culturalmente falando, na nossa sociedade atual, tem pessoas que acham que é impossível, mas eu vou ficar sem beber. Como que eu vou ficar sem... já é uma quebra, primeiro, muito mais cultural, porque todo mundo bebe. Como é que eu não vou beber no lugar que eu for no evento? Aliás, muito cultural, além da bebida, comida, né? Porque a gente se encontra para beber e comer. E eu não acho errado isso, porque a cultura... Perdão, a comida em todas as culturas, mundialmente falando, desde o Oriente até aqui, pra gente no Ocidente, ela tá presente. Mas ela tá presente, às vezes, de uma forma funcional, né? E não tão disfuncional assim. E tu pode comer, tu pode te alimentar, desde que tu consiga entender as coisas. A palavra que tu usou, Débora, que é o despertar, né? Acho que é isso. A pessoa ela não despertou pra ver isso ainda, né? Então ela não tá disposta a isso ainda. Sim. Então esse processo vai ser bem mais difícil. Mas a pessoa tem que ter paciência para ela chegar lá e sentir o efeito. Isso, né? A gente tem que... E as pessoas não têm essa paciência, às vezes. A gente tem que conversar com o paciente, isso é tão difícil quebrar, né? Algumas culturas daquele paciente. E é que nem tu falou, na tua autotransformação, tu teve que enxergar essas coisas. No começo foi, isso aqui não é pra... Mas tu vai fazendo e tu vai sentindo peraí, eu faço e é bom, então eu vou fazer. A Dai deu o exemplo da criança caminhando. Eu dou o exemplo do aprender a ler. Quando a criança vai aprender a ler... Tem algumas coisas que tu aprende, não tem mais depois como dizer, agora eu não sei mais ler. Depois que tu viu aquilo, né, minha filha, tu não tem mais como desver, como o meme fala, né? Eu vi, não tem mais como não ver mais. Sabe uma outra coisa importante? É a gente entender que cada pessoa tem seu tempo, né? Sim. Cada um tem seu tempo. Tu vê, eu vejo na escola ali, o meu filho, tem alguns coleguinhas que já estavam lendo desde antes do primeiro ano, da primeira série. Outros, né, eles estão na segunda série hoje, e tem alguns coleguinhas que ainda não leem, outros não conseguem escrever, e cada um tem seu tempo. E tá tudo certo, E tá né? tudo certo. Eu acho que as pessoas têm muito essa... A gente estava falando aqui antes, né, do consumo rápido, a gente vai fazer um podcast aqui, ninguém vai ter uma hora para ficar olhando, quer ver 15 segundos, um corte. Esse imediatismo das pessoas, elas não querem passar por processos, né? Tanto no seu negócio, tanto na sua saúde, tanto... na sua transformação, porque, mas é muito tempo, a fulana fez rápido. Olha a Débora hoje bem, mas ela tá bem, aí eu tô... Gente, só que demorou anos para ela conseguir chegar aqui, né? É o que todo mundo acha que as coisas acontecem do dia pra noite, isso. né? Tipo, olha só, do nada apareceu magra. Do nada virou fit. Tá, mas... Do nada ela tem o maior empreendimento de beleza da cidade, né? Só que, assim, quantos anos durou o processo, o amadurecimento dessa pessoa, né? Quantos anos durou o processo do levanta e cai até tu chegar aonde tu tá E vai hoje. continuar caindo e levantando. E para todo assim mundo, a vida, né? as coisas acontecem da noite pro dia. E na verdade, não, né? E eu não sei se isso tu usa com teus pacientes, no sentido assim, a comparação com um terceiro, né? A comparação com outra pessoa. Isso, às vezes é difícil a gente conversar isso, principalmente no ambiente em consulta ali com os pacientes. Mas a fulana, ela perdeu tantos quilos, a ciclana já conseguiu, a fulana tá magra. Mas tu é tu? Essa questão da bem comparação... difícil, né? Não, eu vou te fazer uma pergunta. Tu não te compara às vezes? Óbvio. Eu, 1 e 2 me vejo me comparando, sabe? Com essa comparação que eu acho que é natural. Claro, o ser humano, ele é instintivamente comparador, né? Só que eu acho que nessas horas, como é que a gente... eu acho que é legal direcionar, quando a gente se depara com esses momentos, direcionar o que é comparação e o que é inspiração. Isso. Entendeu? Porque a inspiração é tu olhar a pessoa, é tu admirar ela, e tu pensar, meu Deus, eu quero isso pra mim. Exato. Como que ela fez eu posso fazer também? Né? Exato, mas tu usar isso como uma força pra ti também chegar lá. Porque ele é um sentimento positivo, né? Ele é altruísta, ele é uma coisa boa, né? E a comparação só não vai te levar a nada, né? Só vai te levar pra um buraco. Exatamente. Porque as pessoas são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Metabolismos diferentes, genéticas diferentes, respostas diferentes. Né? Rotinas diferentes. Exato. Eu falo muito com as nutris que trabalham na minha equipe no sentido assim,
a gente pode fazer a mesma dieta, exatamente a mesma coisa em 2 irmãos gêmeos, e eles vão responder diferentes. Por quê? Porque eles são organismos diferentes, né? Então, como é que eu vou comparar? E isso é muito difícil, porque as pessoas vão se comparar. Mas se elas tivessem esse olhar que tu falou, que eu acho interessante, esse é nível de consciência, né? De amadurecimento. De você entender, o fulano lá tem um baita negócio, que massa, não sei o que, é metida. Não, usa o negócio dela e vê as coisas. Como é que ela conseguiu fazer isso? Né? Como que eu posso me inspirar nela? Né? Como é que eu posso também ter sucesso? Isso é difícil pro ser humano, viu? E depende de nível de consciência. Como tu falou do colégio do teu filho, eu acho que hoje no planeta a gente vive em sociedade e as pessoas estão em níveis diferentes de amadurecimento espiritual, emocional, de amadurecimento. E às vezes quando tu coloca 2 pessoas em níveis tão diferentes, isso não dá certo. Quando tu coloca as pessoas em níveis parecidos, elas conseguem compreender isso, né? O que eu posso te inspirar e ser útil para ti, o que tu pode ser útil para mim. Acho que é um complemento bem legal, né? Mas acho que a gente trazer isso para as pessoas que a gente convive e para pacientes, né? Quando a gente vê que eles estão nesse patamar de comparação, às vezes isso precisa ser dito. E isso, que ninguém fala, né? Ou, talvez o profissional de saúde não atenta a isso. Porque isso não é trabalhado em consulta. Né? E essa é a nova medicina, essa é a nova nutrição, essa nova E aí, acho que visão. Bem dentro disso da inspiração, comparação, se nós pararmos, né, para pensar um pouquinho, a internet te joga um horror de informação também, que parece que a vida do outro é fácil, né? Exatamente. Entendeu? E aí, daí vem também a frustração, né? Pô, mas aquele malha, aquele tá sempre disposto. E às vezes não é só aquilo ali. A pessoa também tem problema, também tem uma rotina difícil, mas a internet tá te mostrando, né? Por exemplo, o TikTok, Instagram, que a vida é linda e maravilhosa e que, por exemplo, que tu vai lá treinar e que tu não sua, que tá maravilhoso, que tá lindo, e não é bem assim. Teve um momento na pandemia que as redes sociais estavam me tirando muito do eixo. Eu ia falar sobre isso agora. Gente, porque daí eu tava em casa, tipo, né, fechada, com uma criança pequena, o meu marido continuava trabalhando e daí 1000 coisas ali pra lidar, e eu olhava, tipo, todo mundo fazendo live, todo mundo fazendo curso. E eu aqui E eu eu sou a pior pessoa. Eu sou muito incapaz. E daí eu pensei, quer saber? Não vou mais olhar isso. Não, foste muito bem. Eu ia fazer essa pergunta para muito vocês. Bem. Além do detox, digamos, alimentar, de álcool, de açúcar, coisa que a gente vai falar sobre isso também. Vocês já experimentaram fazer um detox de internet por um dia? Já. Isso faz um bem danado, né? Eu às vezes faço, assim, tipo, cara, sábado, domingo, sei lá, tem um dia... Puf! No começo tu tem aquele... Mas eu vou dar uma olhada que tá faltando alguma coisa. Mas depois passa algumas horas, depois eu não queria nem voltar. É muito bom, né? Porque a cabeça ela vai para um outro modo operante, assim, sabe que seria... Nosso foco muda, a atenção muda. A minha vida é celular, né? Imagina, eu trabalho o tempo inteirinho com celular, né? A gente sabe. E aí, o que eu faço em semanas que estão demais, que eu sinto, assim, que, gente, eu não tô conseguindo parar. Porque daí eu vou embora às 5 da tarde, que é o meu horário, que o meu dia inicia 10 para 6, 6 da manhã, porque daí eu vou na academia cedo. A minha disposição ela é muito maior de manhã cedo. Tu já usou o remédio ali, né? O remédio do exercício físico tu já usou no início do dia, né? Aí é o melhor remédio que nós temos, né? O melhor remédio. E principalmente pro início do dia, né? Então, o que eu faço? À tardinha, eu coloco o telefone a carregar e aí eu saio do quarto, deixo carregando no quarto e vou para a sala. E aí, às vezes, assim, hoje eu digo para as gurias, hoje eu preciso descansar a cabeça, porque senão eu entro, coloco para carregar, ele já chega vai descarregando, e aí eu sento na ponta da cama, que ele fica carregando assim, ó, e eu fico ali, aí o Jefferson tá pra lá, pra cá, com os cachorros, não sei o que. Débora, já faz 1 hora que tu tá aí, respondendo no Instagram, respondendo no WhatsApp. Mas pelo menos tu tem esse insight hoje, talvez antigamente tu nem tinha. Então, daí, tipo, ela me dizia, mas como é que eu vou ficar sem... Eu falei... Ficando? Vai ficar. É que eu já tava vendo aquilo lá e ela ainda não, né? Daí ela desperta e agora ela enxerga também. Então. E aí, o que faz? Coloca a carregar e deixa lá e não responde ninguém. E tá tudo bem, entendeu? Eu tenho a tática de colocar na gaveta. Coloca na gaveta, fecha a gaveta e deixa lá na gaveta. E eu fico pensando, mas tá lá na gaveta, eu vou lá dar uma olhada. Deixa na gaveta. Depois desintoxica e tu consegue. Porque a gente impor os limites
a gente Também aprender é a impor importante. limites e aprender os nossos limites. Né? Até onde tu pode ir, tanto com alimentação, até onde tu pode ir com estética, até onde tu pode ir com compras, até onde tu pode ir com qualquer coisa, com comida, com excesso de atividade física. A gente, né, redes sociais, então esse limite, ele é importante para a gente poder ter o equilíbrio que todo mundo está em busca, né, do equilíbrio. Eu costumo falar agora nos últimos tempos, né, até os conceitos, né? Porque todo mundo fala é normal ou não é normal, é errado ou é certo. Eu digo, olha, tá mais pra gente dizer que é funcional ou disfuncional, né? Porque às vezes o normal para Débora não é o mesmo normal para mim. Exato. O normal para Dai não é o mesmo para mim ou para Débora. Então, o que é funcional para cada um? E isso aí a gente entrar na nutrição funcional é a minha próxima pergunta. E tu estava falando isso e eu já estava pensando. Que assim, o mesmo alimento às vezes que tu vê, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Isso é para quem está nos assistindo, isso é de mais moderno que a gente tem hoje, porque é o mais coerente, né? Fisiologicamente falando. É óbvio que os seres humanos, nós estamos falando aqui há meia hora que os seres humanos não são não são iguais. Então a alimentação não pode ser igual, né? Exatamente. Ela tem que ser personalizada, porque uma coisa que vai bem para um não vai bem para outro, né? Às vezes tu quer uma resposta com tipo alimento com um, e o outro, às vezes, ele não se dá bem com o vegetarianismo, por exemplo. O outro se dá muito bem. Um come carne, a carne não pode, mas faz bem para ele a carne. Ele precisa dela, Eu queria que tu comentasse qual é a tua visão hoje disso, para quem está nos assistindo, assim. A minha visão é exatamente essa. Eu acho que não existe um padrão. Claro que existe o padrão alimentar, que é comer o mais limpo possível, mas padrão de alimento, tanto em questão de quantidade de alimento, acho que cada pessoa precisa de uma quantidade diferente da outra. Horários, existem horários importantes que a gente precisa respeitar, né? A janela alimentar, que a gente já sabe, tanto pela medicina moderna, e a Ayurveda já ensinava isso também, respeitar, assim, os horários de janela são importantes para todo mundo, mas quantidade, tipo de alimento, a gente sempre tem que olhar a capacidade digestiva da pessoa, porque imagina se tu me diz assim, daí eu acordo sem fome, e eu vou dizer, tá, mas tu vai comer ovo de manhã. Tipo, ovo é um alimento que tem gordura, tem proteína, dá muita saciedade, e tu acorda sem fome e vai lá botar um ovo dentro do teu corpo. Talvez tu não tenha fome no almoço. O almoço é a principal refeição do dia. Outra coisa, eu não digiro bem. Tem pessoas que não digerem bem determinados alimentos. Então, como é que tu vai dizer? Tu é obrigado a comer isso. A pessoa não digere, aquilo não faz bem para ela. Então, assim, sabe que a questão do autocuidado, eu acho que ela começa sempre aí também. A gente entender o tipo de alimento que faz bem pra gente, o que a gente precisa, a quantidade que a gente precisa. O que não faz bem? O que não faz bem. E o que eu percebo, a maioria das pessoas hoje, elas estão tão desconectadas, que quando eu pergunto assim, tá, de manhã tu acorda com fome? Nem sabe, né? Não sei. Tá, e tu come tudo isso de manhã, mas tu tem fome pra comer tudo isso? Não sei, sabe? Fica aquele... Mas aí, eu acho que eu vou falar de uma coisa que é importante. A gente perdeu de fazer as coisas com consciência, sabe? Tu tô fazendo isso aqui com consciência. Exato. É muito isso. Falou, é meio no automático, tudo no automático, tudo no ligeiro, no rápido. E aí tu fica com essa rotina e tu não tá percebendo, né, o que tu tá fazendo. E daí depois que tu desperta, tu consegue perceber isso de uma forma muito clara, inclusive o que te faz mal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não como fritura. Eu raramente como fritura. E recentemente eu mudei, eu almoço na rua e eu mudei de restaurante. E aí tem muita fritura no restaurante. E aí todos os dias eu pegava uma polentinha frita, eu como bem pouquinho, uma polentinha frita. No outro dia, um pastel frito. E aí eu fiquei uns 10 dias ruim. Tinha alguma coisa, eu comi e ficava ruim. E aí falei pro Jefferson, tem alguma coisa que eu tô comendo que não tá... E aí me deu start. Cara, eu tô pegando uma coisinha de fritura todos os dias. Mas usando ali naquele tipo de fritura, tu não sabe o que é, né? E aí todos os dias uma coisinha de fritura. E eu fiquei mais da semana ruim, sem saber. Ai, mas tem alguma coisa que eu tô comendo. Tem uma coisa errada que não tá. E eu já disse, mas tu não tá comendo doce, mas tu tá comendo só as coisas que tu come. E aí, cara, a fritura.
E tirei a fritura, isso foi agora, essa semana, gente. Vem muito a calhar com essa consciência, né? E aí eu tirei, deu, resolvido, tá tudo certo, entendeu? Não tive mal-estar. E eu, muito tempo sem comer fritura, aquilo, tipo, tá bonito, tá aos olhos, né? Isso é o ruim de almoçar na rua, né? Tu tem que ter esse cuidado também, essa consciência. E aí eu pegava, mesmo que fosse um pedacinho, aquilo não me fazia bem, porque eu não como mais fritura. Mas é claro. Tu começa a achar esquisito aquilo, né? E a gente tem, eu acho que é importante sempre a gente... as pessoas também, eu sempre trago essa reflexão para muitas pessoas, né, que eu converso. Se tu tá muito bagunçado, tipo, tá com a alimentação completamente bagunçada, tu não sabe direito o que faz bem, tu não sabe se tu tem fome, se tu não tem fome, tira tudo. Sabe um rio sujo? Que tu não sabe o que tem lá no fundo? Então... Nesses momentos, acho que é legal, assim, tirar tudo, deixar o rio limpar e depois entender o que está acontecendo ali. Então, ter esses momentos de pausa e momentos mais restritivos, às vezes é importante, sabe? Para te limpar e entender qual é o impacto que os alimentos têm dentro do teu corpo. E aí, é claro, né? Tem pessoas que não digerem bem fritura, tu vê. Não digerem nada. Nada. E tem pessoas que têm uma tolerância um pouquinho maior. Então, é muito importante. É muito individual, né? É muito individual. E, às vezes, eu falo muito isso, né, Dai? Não sei se você vai concordar comigo, agora nós não combinamos isso antes, mas vamos. A gordura, às vezes, o pessoal demoniza a gordura, né? E a gordura animal, ela é a base do que o ser humano comia, né? Exatamente. Desde os tempos mais remotos, né? Eu digo, tu tá muito olhado, a carne gorda, não sei o que, da gordura animal, da gordura não sei o que. Então, tu come um monte de farinha, né? Um monte de coisa hidrogenada, um monte de açúcar, toma álcool. Industrializado. Tipo, a carne gorda, olha, é o menor dos teus problemas, né? Tu pode até continuar comendo a carne gorda desde que tu olhe para as outras coisas. E eu tenho uma frase que eu aprendi no yoga, né? Que é, consciência não entra goela abaixo. Consciência não entra goela abaixo. Então a pessoa vai ter que passar por um processo e vai ter que começar a ela mesma, com a ajuda de profissionais, a ajuda de pessoas, a ajuda de outras coisas externas, ela vai ter que começar a ver. Despertar, né? Que a gente tanto bateu hoje nesse podcast nosso. É olhar, isso aqui me faz bem. Não, isso aqui não me faz bem, peraí. Eu tô com tanta fome para comer e tem gente fazendo as mesmas coisas há 10 anos e não faz bem e a pessoa ainda não se deu conta. Né? E outra coisa importante é respeitar que nós não somos os mesmos todos os dias. Mulher, então... Ótimo. Mulher exatamente, a gente meu Deus. Ciclos ao longo do mês, nós somos 4 pessoas diferentes. Ou mais. Nós somos de 3 a 4 pessoas diferentes ao longo do mês. Ou mais. Então, e os maridos têm que saber disso também, porque não é a mesma de ontem. Vou dar um pause aqui, porque senão ela vai brincar comigo. E é assim que aí o cara ganha o jogo, Argentina. Fica boa dica. Mas é bem interessante isso que tu tá falando, né? E vão ter momentos, vão ter dias que tu vai precisar de mais comida, mais alimento. Vão ter dias que não tanto. E a gente precisa entender. Sabe que eu gosto muito quando a mulherada tá... Eu digo mulherada porque a maioria das pessoas que eu atendo é mulher. Eu também. Eu também, né? Então, eu acho muito legal quando elas chegam num momento, assim, do tratamento, que tá tudo equilibrado, tá tudo bem, e eu começo a trabalhar com elas um cardápio só qualitativo. E eu deixo as quantidades livres. Gente, é muito legal, porque elas voltam com resultado, porque elas já têm uma autopercepção do corpo e entendendo que a gente tem essas flutuações ao longo, né, que nós não somos sempre os mesmos, conseguem respeitar a sua saciedade, a fome de verdade, e a gente trabalha só com a qualidade da alimentação. E eu acho muito legal um trabalho assim. E é aquele básico inicial, assim, tu tirar o processado, tu tirar o açúcar, e ficar com comida, né? Comida de verdade, das mais diversas Um exemplo, comidas, exato. Né? Essa semana teve uma mulher que voltou e ela falou assim, meu filho e meu marido estão falando que eu tô comendo pratão de noite, que é de prato de pedreiro, assim. Só que ela parou de beliscar, ela parou de comer coisas que não devia, ela emagreceu, ela perdeu gordura. Isso é difícil, às vezes as pessoas não entendem, né? Esse cálculo não é só contar caloria, né? E eu te perguntar já isso, né? Na área da saúde e beleza e na área da nutrição, e juntando isso, álcool, açúcar, farinha, processado, envelhece a pele? Com certeza. Isso é mito ou verdade? Não é mito, é pura verdade. Pra mulherada que tá mais ligada nisso, isso envelhece ou não? Conta pra nós. Aqui uma mulher que bebeu
Na sexta, um monte no sábado. Pergunta pra ela como é que amanhece. É sério? Eu sério? acredito muito. Inchaço, olheira. Pele desidratada, fica craquelada. E tu imagina a mulher que, como a gente tava falando, eu falei ali, né? 10 anos, às vezes não se deu conta nisso, né? Isso é a mais pura verdade, é fisiológico, né? É fisiológico. Você tá usando um produto que te inflama. Exato. E ele te inflama onde? Em tudo, né? Não é só me inflamou no fígado. Não, ele te inflamou na pele também. Sabe, esse negócio da inflamação, é legal falar, porque tudo é desinflamar, eu tô inflamada, tô inflamada. Só que a gente tem... Existem dois tipos de inflamação, né? Uma inflamação que é boa, natural do nosso corpo, e ela precisa existir, mas existe a outra inflamação, que é aquela crônica, silenciosa, que a gente vai alimentando comendo farinha, comendo um docinho, tomando álcool com frequência, comendo errado, sem uma quantidade equilibrada, assim, de macronutrientes, qualidade, né? E isso, óbvio, vai impactar. Estou falando principalmente mulherada, né? Aumento de gordura visceral, que hoje em dia a gente sabe que é um marcador para a saúde importantíssimo. Pele... Unha, cabelo. Não tem. Isso é fato, isso acontece. É problema digestivo, barriga inchada, sabe? Retira esses alimentos, em poucos dias tu já começa a notar melhor. Perceber a diferença. E não quer dizer que tu nunca mais possa comer. Não é isso. Eu digo por eu como pão, eu como doce, eu bebo. Sim, mas isso não é frequente. Isso não faz parte da minha rotina. É uma exceção, né? Eu digo isso, se caber como exceção, ele pode encaixar como exceção. O problema é ele estar todo dia ali, né? Porque o grande problema da inflamação, a gente tocou nesse ponto, é aquela inflamação de baixo grau crônica, né? Que tu fica inflamando aquele dragão, tu vai dando, tu não sente, vai dando uma comidinha pra ele, né? Tu vai dando alimento pra ele. E daqui a pouco ele fica um dragão e come, né? A gente vê às vezes umas mulheres, né? Principalmente a mulherada pela questão hormonal sente mais isso, até porque tem a questão de menopausa e tal. Você vê uma mulher às vezes chegando em torno de 50 anos muito bem, né? E às vezes você vê uma mulher com 50 anos, olha, parece que ela tem 70, né? 47, tô me considerando muito bem. Maravilhosa. Maravilhosa, mas é que tu te atentou nessas coisas, né? E se você não se atentar, tu não conseguiu fazer a base antes, né? O pessoal fala, mas como é que tu sempre foi magro, tu sempre isso, tu sempre... Mas são muitos anos fazendo isso, né? Isso não começou ontem. E tu sabe que é legal isso, porque... há uns anos atrás comecei a estudar mais sobre qualidade de vida, até a Ayurveda sempre me instigou muito, né, para entender melhor esses processos. Pessoal, para quem não sabe, eu e a Day, a gente é meio bicho grilo, né? A gente gosta dessas coisinhas de Ayurveda, não, mas a Ayurveda não é bicho grilo. A Ayurveda, eu brinco, quando eu falo em Ayurveda, principalmente para as pessoas assim, que nunca ouviram falar assim, esses maconheiros estão malucos. Não, gente, isso aí já tem 10 mil anos já. Eles já aprenderam com o tempo, né? Hoje a gente está vendo isso agora, mas funciona muito bem. Exato, e daí eu comecei a entender que a Ayurveda também existe um conceito hoje em dia, atual, que é o well-aging, né? Que eu tenho falado, e que eu entendi que tinha tudo a ver com a Ayurveda. Sim. Porque a gente entender que a gente vai envelhecer, a gente aceitar que a gente vai envelhecer, tu não consegue parar, tipo, não vou ficar nos 47. Não, tu pode até aparentar menos, mas a idade está passando, as coisas acontecem. Mas tu entender que tu vai envelhecer, mas envelhecer com saúde, com qualidade de vida. O tempo que tu viver bem, né? Podendo aproveitar com saúde, com vitalidade. É o bem viver, né? É o bem viver, Os gregos antigos já falavam isso, não é só apenas viver como é hoje, sobreviver, né? Mas viver bem. Né? E para isso a gente precisa, né, de alimentação, os cuidados com a alimentação, manejo do estresse. Então, a gente tem rotinas e momentos ao longo da semana e até do dia que tu trabalhe faça coisas que te façam bem, que te deem alegria. Sabe que eu me lembrei outra coisa? Vocês já viram aquela regra... Como é que é? Regra 888? Não, de cabeça não me lembro. Tá. Ela é uma regra de um país que agora eu não me lembro, tá? Mas é assim, ó, o conceito é assim, tu trabalha 8 horas, tu dorme 8 horas e tu tem que ter 8 horas para fazer coisas por ti. Autocuidado. Legal. De horas, 8 horas, né? Não, e assim, ó, eu até tocar nesse ponto, porque muita gente que às vezes assiste pensa, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem condição. Isso não é... Eu tenho muitas pacientes, às vezes, que não têm uma condição socioeconômica tão favorecida. Às vezes a pessoa ganha
um salário 2, um funcionário aqui e ali, e elas conseguem fazer isso da maneira delas, mas elas conseguem às vezes dormir, elas conseguem treinar, elas conseguem se alimentar bem. Então, muita gente às vezes vai dizer, isso aí é porque a fulana lá é super empresária, ela consegue fazer, ela pode. Gente, ninguém sabe a forma como ela organiza a agenda dela para dar conta de tudo. Ninguém sabe a história dessa mulher, né? Da onde ela veio, né? Não é beleza para ninguém, não é fácil para É. ninguém. Não é fácil para ninguém, mas tudo é organização e prioridade. Tu colocar essas prioridades, né? Exato. Que são os inegociáveis. E isso, aquilo que a gente falou no início, a pessoa olhar para isso como inegociavelmente falando e ela fazer isso inegociavelmente na vida dela, talvez jogue ela para prosperar financeiramente. Ah, com Porque certeza. ela vai... Tu estando bem contigo, geralmente tu tá melhor pro teu negócio, né? Ou pros outros. E para as pessoas que estão à minha volta, né? Para Um os exemplo coordenados, muito claro, né? gente, se tu comer alguma coisa que não é compatível pro teu sistema digestivo, que vai te fazer mal, no outro dia de manhã tu não levanta da cama. Tu não vai trabalhar? Simples assim, né? Esses dias eu li um termo, e até ia perguntar para ti, daí que me veio agora, eu até não tinha visto esse termo, né? Porque eu trabalho bastante com suplementação de micronutrientes, né? Suplementação de vitamina e mineral, suplementos proteicos, é a nossa área, a gente tem que estar sempre atento. Eu vi um termo que é nutricosméticos. Tu já Sim. já ouviu falar? Sim. Me Então, conta um pouquinho assim, que tu já viu sobre nutricosméticos? olha só, é uma forma de tu tá nutrindo tua pele para obter resultados estéticos, né? Mas através de vitaminas, minerais, nutrientes, aí tu encapsula, né? E- Mas seria a boa e velha suplementação isso. nutricional, Isso. suplementação de micronutrientes, de vitaminas e minerais, mas com um nome, digamos, mais comercial, um nome mais bonito, né? E, Olha só, eu tô te falando isso, mas eu não li a fundo sobre nutricosméticos, mas esse tá? termo tu já pegou? Já peguei. Eu vi esse termo e me chamou a atenção, porque eu falei, olha, Mas pra mim, é interessante, né? pra mim é isso. Né? Não, pra mim também. É uma Eu acho que suplementação. sim. Eu acho que sim. E pensando em você ter saúde de Qualidade pele, de vida cabelo, num unha, geral, né? De uma Inteira, maneira, né? olhando para a suplementação, né? Porque assim, existem alguns ativos que a gente consegue usar, né? Tanto na pele, tópico, e encapsulado, né? Em forma de suplemento. Perfeito. E a gente bateu um pouquinho na história da Ayurveda, né? Pessoal, para quem não sabe, a Ayurveda é uma ciência que é da medicina tradicional indiana, né? Ela tem a ver com a ciência da vida e a gente usa muito que a base dela é alimentação, né? E sistema digestivo. Estilo de vida. E a coisa que eu acho mais bonita, né? Porque todo mundo, como eu falei, olha um cirurgião, principalmente, né, que a gente tava falando que o Augusto vai ser um cirurgião das tripas, né? E eu sou um cirurgião das tripas, né? Eu sou um cirurgião do aparelho digestivo. E hoje eu penso assim, cara, eu não sabia disso quando eu fui escolher essa formação e trabalhar isso, fui descobrindo. E hoje eu olho e acho sensacional, né? Porque, olha, o sistema digestivo, ele é tudo, né? Ele é tudo. E eu trabalho com ele. E eu fui tendo que, ao longo do tempo, ao longo da vida, juntar e entender, né? E aí o Ayurveda chama muita atenção para mim, porque tem uma história rapidamente pessoal. Eu e a Ju, a gente passou por um Panchakarma, né? Que é um tratamento intenso de Ayurveda. Que eu já fiz também. Você já fez também, né? E é baseado completamente em detox de alimentação. Tem várias partes, várias semanas que a gente fica assim. Tu sente completamente o teu corpo É uma diferente, semana né? total de autocuidado, né? Que tu recebe cuidado. Exato, tu deixa se cuidar, né? E aí depois eu fui ler e fui estudar fisiologicamente na parte de ciência e eu fiquei impressionado. Porque tudo que os caras faziam há 10 mil anos atrás e tu olha hoje, se a gente for colocar a nível fisiológico ali o que está acontecendo com os teus hormônios, com a tua parte enterhormonal, com a tua parte enzimática, é exatamente É impressionante, né? faz. E é o negócio que eles fizeram isso muito de... Claro que a gente não sabe, mas foi observando, olhando o tempo daquilo dar certo ou não. Porque eu imagino que muita coisa que não deu certo eles largaram de mão. E muita coisa que deu certo veio até hoje, né? Até hoje. E a história pessoal é tão bacana, porque a Ju, que vocês conhecem, minha esposa, né? Passou por um problemão de saúde no passado. E a gente até foi fazer isso como um detox, né? De final de tratamento. E nós não imaginávamos que a gente ia conseguir ter uma filha, né? E a Ju engravidou naturalmente depois de um tratamento de Panchakarma. Então, eu, como médico e como aquele cético, tu olhar para isso e dizer, isso aí...
e fazer isso, viver isso e depois ver os resultados disso, hoje, quando alguém vem falar, eu falo, olha, vai um pouquinho atrás, lê, porque eu já senti na pele e eu vi o quanto pode mudar. Então, eu trouxe essa pincelada do Ayurveda, que eu sei que tu é uma terapeuta Ayurveda e trabalha com isso, né? E é uma história pessoal, um relato nosso que faz parte da nossa vida, da nossa história, da nossa experiência, então funciona. Tu sabe que é legal, porque eu vou citar um caso dessa semana, tá? A Ayurveda, quando a gente vai olhar a pessoa, ver a pessoa, a gente precisa considerar vários aspectos, né? O estilo de vida dela, o contexto de vida, os sintomas que ela está apresentando. E aí, teve um caso essa semana de uma menina que veio e a única coisa que eu pedi para ela foi: tu vai organizar tua agenda, tu vai ter os teus momentos para descansar e vai cuidar da tua cabeça, tu vai colocar na agenda o horário para fazer uma atividade física, leve, suave, para meditar, para relaxar. E é só isso que eu quero que tu faça. E ela me olhou e falou assim, era tudo que eu queria escutar. E é só isso, doutora, é só isso. Mas eu tenho que tomar tal suplemento, tomar tal coisa, comer tal... Não, começa por isso, né? Começa parando, fazendo com consciência. Exato. Porque essa é a parte mais difícil, eu acho. Né? E é isso que eu acho legal, que a Ayurveda ela nos traz essa consciência, sabe? E aí a gente consegue, às vezes, plantar uma sementinha lá naquela pessoa que está ali na nossa frente, que pode fazer toda a diferença no processo dela. Né? E que não é um papel com uma dieta, come isso, come aquilo, que às vezes só pode comer essa quantidade. Eu ia toda tocar, essa conexão, né? Eu ia tocar nesse ponto no início da nossa conversa, a gente tá tão bom o papo, a gente tá na fluidez que a gente vai vindo várias coisas na cabeça. Mas é isso, né? A questão de dieta antigamente era, vai comer isso aqui, ó. Puxava uma folha, chegava a estar pronta, né? Dieta de gaveta, que a gente chamava, né? E hoje não existe mais isso, né? Porque não tem só como calcular a caloria para aquele paciente, se ele vai perder peso ou ganhar peso. Tem que olhar diversas outras coisas. Tem que olhar um todo, né? Como que ela vive, né? A Débora, como é que é o dia a dia dela, que horas ela acorda, como é que é a energia que ela precisa pro negócio dela, para ela estar bem. Não adianta calcular só a caloria que ela precisa. Às vezes, na mesma caloria, você faz muitas coisas completamente diferentes. Né? E isso que é o bacana da Ayurveda. E uma coisa que eu acho que é muito legal, que a gente falou antes, né? A Ayurveda, ela considera um dom único que a gente tem na vida, que é a mudança. Então, a impermanência. Né? Isso é uma coisa que eu trago muito na minha vida, no meu dia a dia, e que eu tento passar isso. E eu acho que é um dos maiores ensinamentos assim, que a Ayurveda tem para nos dar de forma aplicável, sabe? De autopercepção no dia a dia, de entender... A partir disso, a gente consegue entender também os alimentos, qual é o melhor horário para te treinar. E vai ser de cada um, né? Consciência, né? O tempo que é o mais todo, difícil. Né? Que é o mais difícil. É o mais desafiador, porque né? Se tu Mas for é no assim médico, que tu consegue ter... É assim que as coisas começam a ser sustentáveis. Se tu for na Nutri, como a gente estava falando, a dieta de gaveta, no médico e te deu, prescreveu... Até alguns anos era isso, né, que nós tínhamos. É tipo assim, eu fui no médico e eu queria emagrecer, ele me deu remédio e tal. Alô? Tá, mas e o resto? Não, que resto? Ele não conversou contigo sobre treinamento? Não. Sobre outra nutrição? rotina. Não, sobre tua rotina, que horas tu dorme, que horas tu acorda. Quantas horas de sono tu tem? Exato. Mas é que tem gente que quer ser emagrecido, né? E aí isso a todo custo. Que é a parte da consciência que a gente vem falando, do despertar. E não tem como fazer um processo desse sem tu participar dele. Sem o beneficiário do tratamento, que é a pessoa, participar dele, né? Tu tem que te envolver, tu tem que te entregar. É que nem um relacionamento. Tem que ser, eu acredito, tem que ser um projeto de vida, por exemplo, né? Tudo que eu faço, eu quero envelhecer com saúde, entendeu? Eu quero ter disposição, sabe? Eu quero cair, não me quebrar. Boa! Sério, mas a gente vê vários idosos, eu convivo assim, né, com uma mulherada, né? E às vezes o idoso, uma caidinha de nada, ele caiu, ele não conseguiu se apoiar, porque ele não tem essa consciência corporal. De fratura feminina, de fratura em mulher, é altíssimo. Até porque elas chegaram na menopausa numa geração das nossas mães, das nossas vós, que elas não tiveram esse olhar, não se falava sobre isso, não tinha essa informação, né? Não, e não era um assunto falado, né? Nem só porque não tinha informação, não era tocado, né? Isso tem muito a ver com agora o teu projeto, né? Tu tem um projeto agora bem de mulheres 40 a mais, né? Até podia falar sobre isso, né? Porque é bem legal, né? Porque tem a ver com
seguirem envelhecendo, né? Porque, como tu diz, não vai parar, né? Tu pode estar com a cara bonita, mas não vai parar, né? Eu penso o seguinte, assim, como projeto de vida meu, assim, não vou ser Miss nada, né? Não é a questão de ter um corpo escultural, sabe? Mas é uma questão, assim, de... É uma questão muito além do shape. Muito além do shape! Mas, gente, perfeito. sério, é perfeito. Muito além do shape, é sério. Eu realmente, a gente brinca, eu quero cair e não me quebrar. É verdade, entendeu? Eu falo que eu quero fazer cocô e me limpar sozinho. Eu quero tomar banho sozinho. Isso. Eu quero ir no mercado sozinho, quero dirigir sozinho. Sem precisar de alguém pra me Até o ajudar. cadarço. Até o cadarço. Autonomia, né? Autonomia. Eu acho que é isso que é a dignidade humana, de você ter autonomia da tua vida. Isso. Então, tu precisa começar já, né? Eu tô com 47, já venho muito fazendo tudo da melhor forma possível para envelhecer com saúde, com disposição, sabe? De viver, de ir e vir sozinha, sabe? E o teu processo de poucos anos, tu já colhe resultados muito grandes, né? Não, então, com certeza. Eu sempre digo, nunca é tarde para começar. Isso, mas tô vendo podcast ali, eu já tenho 65 anos, já entrei na menopausa. Dá tempo. Pode ser o melhor. Mas se eu tenho 20, melhor ainda. Vou dar um exemplo, tá? Minha sogra já passou dos 80 e já faz alguns anos que ela começou a fazer atividade física 2 vezes por semana, começou com o meu personal. Hoje não é meu personal, mas foi um meu personal de anos. E aí depois migrou para um pilates e tal, e ela tá fazendo e ela começou... Gente, é a primeira vez na vida que ela faz atividade física, entendeu? Ela tá com 80 anos, mas ela começou incentivada por mim, como nora, pelo filho, né? Pela filha, mas ela iniciou. Então, nunca é tarde para começar e tu poder fazer algo a mais, entendeu? E a gente percebe nitidamente o quanto melhorou a questão da mobilidade dela, fazendo atividade. Então, o meu projeto, se eu pensar, assim, ele é esse, assim, é envelhecer com saúde. O meu pai e a minha mãe estão na academia, né? Então, beirando aos 70, o pai fez 70, a mãe está quase nos 70, também incentivados por nós e também pensando nisso no futuro. Não é tarde. Não é tarde para ninguém. A questão da gente se cuidar, a gente acaba emanando essa energia para quem está na nossa volta. Eu sempre digo para as minhas pacientes, a gente estava falando nos bastidores até da minha área, da cirurgia bariátrica, muita gente, não vou falar, não vou contar, não sei. Tudo certo. Tudo bem. Isso é de cada um, né? Eu fiz e não... Desde o primeiro dia, né? Eu dei alta e já fui contar para todo mundo. Deu alta e no dia eu estava trabalhando. E as pessoas dizem, não, tem que tirar, tem que ficar parado 15 dias, 30 dias. Não. Fiz a minha maletinha com tudo e tudo funcionou. Não, mas e tudo funcionou. Eu levava a minha maleta com tudo, assim, eu não sentia dor, né? Claro que cada caso é um caso, né? Senão as pessoas vão pensar assim que a barbada também não é, né? Mas eu me organizei para isso, né? Enfim, organizei a vida e fui mudando e acho que tem isso a ver, né? E daí da mudar a situação eu falo para essas pacientes, tu não precisa falar nada, tu só faz. Porque só de você fazer, o exemplo ele vai arrastar. E quando a gente... fala muito. Eu digo, tem gente às vezes que quer mudar o mundo, mas não arruma a sua própria cama, né? Então, se tu arrumar a tua cama, tu já vai estar ajudando mais o mundo a ficar falando. Isso, um pouquinho de cama. E se tu fizer as coisas, e principalmente as coisas num processo positivo, não te preocupa que as pessoas vão ver. Elas vão observar, elas vão às vezes se inspirar por ti, que é aquilo que a gente fala na inspiração, né? Não só da comparação, mas da comparação positiva. E eu acho engraçado, a minha mãe hoje ela toma creatina. E ela é daquela geração assim, meu Deus, creatina vai dar pedra nos dentes, sabe? Ela faz atividade física, tá falando dos teus pais, da tua sogra. A gente vai emanando essas coisas para os nossos familiares, para os nossos pacientes, para os nossos amigos. Quando vê, tu já não anda mais com a galera que tá lá bebendo e virando a noite. Tu vai achando a tua tribo, né? Até porque tu não te identifica mais com aquelas pessoas que fazem aquilo, porque aquilo não faz mais sentido para ti. E é muito legal isso, né? Eu
sou suspeito para falar, mas eu não consigo andar com as pessoas que não veem essas coisas mais, porque não me faz mais bem, né? Eu acredito que para vocês acaba sendo a mesma coisa, né? Esse projeto agora que tu tá fazendo é para mulheres também 40 Faz um merchan mais. do teu projeto? Também mas também pensando principalmente na questão de menopausa, isso né? aí, é para mulheres que estão em transição ali, início de climatério, menopausa. E já a partir dos 35 anos a gente precisa começar a cuidar disso. E esse é um assunto que me instigou muito, porque eu tenho casos na família, né, de mulheres que tiveram menopausa precoce, e quando eu cheguei nos meus 39, ali foi algo que eu comecei a pensar que tenho que começar a cuidar disso e olhar mais de perto, porque corro o risco, né? E hoje eu tenho alguns sintomas que muitas vezes é difícil de gerenciar. Não, assim, estou numa transição, né? Mas como eu tenho muita percepção do meu corpo, noto muitas coisas, eu sinto que às vezes sabe, tá ficando diferente. E isso mexe com a autoestima, né? A gente pensa, tipo, eu às vezes fico assim, ai, que saco que tá. O corpo mudou um pouquinho. Eu vou contar alguma coisa pra vocês. Às vezes eu chego no espelho e olho, tá começando a vir uns cabelinhos brancos. O cabelo branco! Eu nunca pensei que eu fosse me incomodar. Na tua cabeça, tu tá com teus 18 anos tocando a vida, né? E daí tu olha, cabelinho branco tá vindo. E é isso aí, faz parte do jogo, né? Só que eu noto que quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu me aproprio de conhecimento, mais leve, mais suave fica pra mim, sabe? E quando tu conversa com outras pessoas, ou tu te conecta com as pessoas que estão nesse mesmo pensamento, tu vê, que legal, né? Porque a gente tá junto nesse caminho, esse caminho doido que é o mundo, que é a vida, que é um passeio de 80 anos aqui que a gente diz, né? Que seja bom, que seja leve, exatamente. né? E eu faça da melhor forma possível, porque ficar 80 anos aqui enchendo o saco dos outros, sofrendo, não é legal, né? Dependente, né? E aí isso aí vai gerar uma transformação, né? Um olhar, uma transformação, então, para mulheres dessa idade. Como eu disse, eu não quero ser Miss, não é isso, eu não vou concorrer a nada, né? É uma questão de saúde física, que também vai te trazer a saúde emocional, né? Porque autopercepção. E aí tá envelhecendo com qualidade. Um olhar que não existiu para tua mãe, não existiu para minha mãe, para minha sogra, né? Nem se pincelava esses assuntos, né? Não se falava sobre isso. A mulher falava de filho, de cozinha, de cuidar da casa. E tá na menopausa, ok. A menopausa era isso aí, acabou, não tem, acabou a vida. Né? Que revolução que a gente está vivendo nesse sentido para as mulheres hoje de climatério, né? 45, 50 anos, isso é uma revolução. E é uma revolução, e na minha percepção é muito importante a gente estar falando sobre isso e trazer esse conhecimento e mostrar que muitas coisas é normal para todas, mas a gente consegue gerenciar, suavizar e que é um momento mais do que nunca que a gente tem que cuidar da alimentação, a gente precisa cuidar das nossas rotinas, né? Principalmente atividade física, gerenciamento de estresse que a gente falou antes também. Sim. É um momento mais do que nunca que é inegociável cuidar de tudo isso. A gente tá uma hora já conversando, você vê? Passa ligeiro. Meu Deus. E assim, a gente fica 2, 3 aqui. Não, nós 3. É uma manhã, né? De bate-papo. Pra gente ir pros finalmente, já, gurias, né? Até pra gente já começar a pensar, eu tinha na minha cabeça de fazer essas perguntas, né? De novas tendências, assim. Tanto nos negócios, na saúde. Eu ia perguntar para vocês o que vocês enxergam nas suas áreas profissionais e, inclusive, pessoais, de novas tendências. O que tu enxerga para o futuro, Débora, no teu negócio, no teu... Enfim, na tua perspectiva aí de saúde, beleza, mulherada. Já existe um olhar muito atento para essa questão desse autocuidado, né? Isso já é muito forte e cada vez mais, né? A gente vai para este caminho, né? Tu não tá indo fazer a mão. Tu tá indo tirar 1 hora para si. Vai sair com a mão, ok? E a saúde, né? Cuidar do cabelo, cuidar da unha também, saúde. É a saúde, mas aquele momento é teu, né? E cada vez mais, né? É isso. E não é uma cliente, é uma pessoa que tá ali, que precisa daquela hora. Sabe? Aquela hora de bem-estar. Tô entendendo, assim, que seria
cada vez mais olhando isso como uma terapia, Uma terapia. tanto física, emocional, mental, espiritual, de que aquela hora ali ela é dela, importante. é importante, ela sempre, precisa. Tu sempre cultivou esse discurso, Uhum. né? Muitos Sempre, anos sempre. que eu te conheço e é sempre... Sempre. É legal a coerência, né, das pessoas ao longo da vida, elas manterem sempre essa linha. A Débora tem essa linha tanto empresarial dela, né, que é a mulher vai lá na minha empresa é porque é uma hora dela, né? É a hora dela. A única hora da semana dela. Né? Eu vejo ela falando isso lá. E é real, gente. E cada vez mais percebe... como nova tendência, né? Então, a gente perguntando sobre não é oferecer, eu vou dizer assim, ó, hoje em termos de inovação, vamos falar num pó descolorante, né? Sempre tem um algo a mais, né? Tá sempre essa indústria, é uma loucura, né? E não vai parar nunca, né? Não vai parar nunca. É a mesma coisa a indústria de suplemento, né? A gente nunca é uma consegue loucura saber tudo o que tá tem de acontecendo. inovação, de tendências, agora... O cabelo tá platinado, daqui a pouco vai estar uma mecha mais dourada, e as né? tecnologias que tem para isso, né? Para fazer menos lesão. E cursos. Que antigamente os produtos eram muito tóxicos, né? Eles estão indo mais para beleza, natural, né? Tem linhas veganas, né? Tá, ok. Tem tudo isso, sim, e tu consegue acompanhar muito bem isso através de cursos, né? Mas cada vez eu percebo mais que técnica, isso aí vem em segundo lugar. Vem em primeiro lugar aquele momento que é teu. Sempre, entendeu? Tu escolhe tá com quem te faz bem. Não, e sem falar que a gente tá vai acima lá, da técnica, a gente entendeu? recebe chazinho, cafezinho, cappuccino, as gurias sorridentes, faceiras, felizes. Isso é um desafio, né? Um muito desafio bom. a gente manter um padrão desse de atendimento, né? Só eu sei também que trabalho lá com diversos parceiros, profissionais, colaboradores. Mas eu acho que assim, ó, eu tenho lido muito sobre inteligência artificial, né? E falo com a Ju e vejo que isso pode nos ajudar no negócio. Acho que muita coisa vem para somar, realmente. Mas uma das coisas que eu vejo que nessa doideira e nessa locomotiva maluca que o mundo tá, a gente que olhar de novo para o negócio que o humano que é, de você olhar para o outro ser humano assim, com carinho, com cuidado, tipo, puxa, não é um cliente, né? Não, é uma não pessoa que tá aqui. É o amor de alguém. Exato, é o amor de alguém e eu vou cuidar dela porque talvez é o momento dela, né? Eu tenho olhado muito para isso cada vez mais nos últimos anos e o meu atendimento, quando eu sento ali com a pessoa, eu digo, bom, aqui é o teu momento, aqui nós vamos te atender e esquece o mundo lá fora, as pessoas vão continuar falando, elas vão continuar criticando, a opinião é opinião, cada um tem a sua, mas nós vamos tentar ver o que é melhor para ti aqui dentro, né? E acho que isso a inteligência artificial vai muito tempo ainda para conseguir. Ou talvez nunca consiga, não, né? Acho que talvez nunca consiga, né? O contato humano, o olhar, olho com olho. Gente, isso... Tu realmente, né? Tu receber alguém com amor, com atenção, e aquela pessoa ser única ali. Tu não tá fazendo a mão dela, tu tá recebendo a Débora que sentou ali e precisa daquele momento de paz. Eu vi uma máquina esses dias que era assim, tu botava a mão ali e a máquina pintava tua unha, sabe? Entendeu? Não, dá pra ir no sem chat, graça, dá pra ir no né? chat GPT, ó, dica, dá pra ir no chat GPT, como faço para emagrecer 30 quilos? Entendeu? Não, se isso funcionasse, provavelmente a maioria das pessoas estariam no seu peso adequado. E a gente não estaria vivendo uma onda aí de obesidade, né? Se isso funcionasse, eu tava trabalhando com outra coisa há muitos anos, entendeu? Mas aí não tinha clínica nenhuma. Mas aí é o todo aquele, né? Que é o muito todo além do shape. que é muito além do shape, que gente, é muita coisa que envolvida. E na área da nutrição, assim, daí, o que tu vê de novas tendências, perspectivas futuras, alguma coisa que a gente ainda não... São pinceladas que tu acha que ainda vai demorar para chegar ou que já chegou? Tem alguma coisa que tu nos traz? Eu acho que está chegando uma tendência muito forte de maior consciência das pessoas, que consciência. só ter um corpinho de Barbie, isso não é tão real, né? E que a gente precisa, antes de tudo, de muita saúde emocional, de cuidado, olha eu de novo, né? Saúde emocional, de cuidado. E justamente o que a gente estava falando, só uma dieta ali num papel e vai, te vira... Segura que a bomba é tua, né? Não é só isso. E eu vejo assim uma onda grande vindo de wellness, né? Que a gente vê assim no exterior, hotéis, grandes marcas de luxo trabalhando muito forte
a questão do wellness, atividade física, do se alimentar bem, se alimentar de forma mais limpa, cuidar o tipo de produto que tu coloca em contato com a tua pele, trazendo, eu acho que tá vindo um resgate. Um resgate, né? Acho que essa é a palavra, um resgate. resgate do simples. E esse resgate, eu acho que assim, falando como cirurgião, que é a minha formação, né, original, assim, de que eu trabalho, claro que trabalho várias outras linhas, mas isso por muitos anos deixava os profissionais da saúde meio afastados de nós, né? Tipo, se o cirurgião opera e o nutricionista não tem nada que ver, o psicólogo não tem nada que ver, a mulher da saúde, beleza, que cuida da tua unha não tem nada que ver, o personal tá lá numa academia. A E eu digo, gente, né? a gente tem que somar essas forças. O beneficiário, ele é a pessoa, né? Porque assim, eu não faço só o meu trabalho, ele vai ter outras pessoas, outros profissionais, outras empresas, outras coisas que vão estar dentro da vida dessa pessoa, né? Ninguém vive, eu só vou fazer isso. Não. Então, eu tenho ficado feliz porque eu tenho feito cada vez mais essas conexões contigo. A Day achava que eu era um ogro antes que eu operava as pessoas. Hoje ela consegue entender mais, a gente conversa, às vezes quando a gente se encontra. Ela diz, puxa, legal. Isso ele falou, mas é mentira. Aí eu falo com uma psicóloga, né? Vou falar com a psicóloga. Meu Deus, esse cirurgião aí, falar comigo. Né? Converso com a Débora sobre essas questões, né? E isso é muito legal. Eu acho que como tendência mesmo e como a informação, a internet tem essa questão divulgatória de informação, a gente conseguir apaziguar essas coisas e dizer que está todo mundo em prol de beneficiar as pessoas, e não só do tipo, eu quero vender um negócio para ela. Não. E mostrar de uma forma, vamos dizer assim, mais limpa, digamos assim, mais real, mais palpável, né, para as pessoas, né, que é possível sim, e que tem o lado da internet que vai mostrar um mundo que é só o lindo, maravilhoso e que não existe, e que cada um tem uma... É o resgate. Que essa palavra é muito legal, o resgate, né? Porque as coisas que vieram até agora, não sei vocês, mas a gente não conecta mais com aquilo, né? Tu olhar aquela mulher perfeita, a vida é perfeita, o corpo perfeito, tudo é perfeito, o filho é perfeito, o marido é perfeito. Isso não existe, gente. Por dentro é um caco, né? Mas isso não existe, isso é real. Também tem que ter um probleminha. Não. E aí você vai ver, às vezes, por trás daquilo tudo, daquele cenário todo, né? Daquela novela toda, existe um ser humano ali que sofre, que tem o seu dia a dia. Então, esse resgate ele é importante, né? Bem lembrado, assim, legal, boa. Bela palavra. Acho que é isso, gurias, né? Foi ótimo, foi maravilhoso. Mais, mas... Confesso que eu queria continuar conversando. Eu também. A gente vai desligar a gravação, a gente fica conversando uma hora. Então. Gente, valeu. Já deu 1h06 aí. Geralmente a gente faz um projeto de ter 1 hora, até para não ficar, para quem nos assiste aí, não ficar tão pesado. Foi um prazer receber vocês. Prazer. Eu adorei. Privilégio estar aqui, né? Eu espero que seja a primeira, a gente pode fazer outras, né? Vamos programar, é muito legal. A gente tem um projeto em aberto, hein? A gente tem um projeto em aberto. A gente não vamos contar agora, porque é muito incipiente. Projeto legal aí, de bicho grilo também, nossa loucurinha, uma loucurinha boa. Coisa que joia. Bem legal. Obrigada pela oportunidade, né? Sim, legal. Fechar por aqui. Obrigado. Muito obrigada. Valeu, obrigada. Tchau, gente. Até o próximo episódio aí. E quem está nos assistindo, quem ficou até o final, dá o like para nós, que é importante aí para o YouTube e as pessoas a conhecer esse nosso conteúdo e nos ajudar a divulgar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.